a ambientação e o visual que o cliente chega na hora que ele tem que se esquecer o que está fora. A gente tem um processo no Buda Spa que sempre que o cliente chega, ele troca o sapato dele da rua por um chinelinho. Por que isso? Ele tem um propósito interessante que, assim, primeiro, você já se ambienta naquele espaço, tira, às vezes está apertado, então você coloca um chinelinho do Buda Spa. Mas o principal, e tem um conceito que muita gente não sabe, que ele tem uma proposta meio que subliminar do negócio, deixa os seus problemas daqui para fora, daqui para dentro você está num outro ambiente. A gente fala que é o oásis na sua rotina, né? Tem um pouco do slogan que a gente usa, porque o cliente deixa para trás, a energia dele impregnada no sapato onde ele foi, o que ele viveu, o que está ali, ele deixa lá e ele entra num outro ambiente. Olá, bem-vindos ao Turncast. Hoje, episódio especial, né, Vitor? Sobre bem-estar. Já faz tempo que a gente quer trazer esse assunto, né, para o podcast. É isso aí. Então, fiquem ligados. Então, se você ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe. Já compartilhe também nos grupos de WhatsApp. A gente sabe que tem bastante alcance, né, dentro dessas mídias, que vocês fazem esse processo. Então, contamos aí também com o compartilhamento de vocês. Sim, se você estiver assistindo pela televisão, então pega seu celular, entra lá, se inscreva no canal. Tem muita gente que assiste pela TV ou pelo celular mesmo e esquece de se inscrever no canal. A sua inscrição é muito bem-vinda aqui para nós. Então, eu sou o Leandro Caleguer. Eu sou o Vitor Dias. Nós somos, além de apresentadores do Turncast, somos também professores, né, Vitor? Então, nossa busca aqui é trazer conhecimento pessoas que já se destacaram no mercado, se destacam, né, em suas áreas de atuação. E hoje, essa pessoa que trouxemos hoje é super bem sucedida e vocês vão adorar aí conhecer um pouquinho da história dela e dos empreendimentos, principalmente um especial, né, que a gente está para ir há bastante tempo, né, por indicação da Michelle Piocher. Iremos lá com você, se Deus quiser. Então, sem mais delongas, vamos apresentar o convidado, né, Vi? Isso. Ele veio do mercado financeiro. Do seu mundo, né? Do meu mundo, empreendedor, empresário, já está 100% full time, né, no seu novo negócio. Bem-vindo aí, Gustavo Albanese. Isso aí, parabéns pela sua história e muito obrigado por estar aqui hoje com a gente. Prazer. E compartilhar tudo isso. A gente leu um pouquinho da sua história, tudo que você faz. A gente fica perguntando que horas que você dorme, né? Mais um porque guerreiro, é muita coisa. É assim, né? Mas empreender, ainda mais no Brasil, é muito difícil, né? Você tem que ser um artista. Um desafio um pouquinho maior, né, do que o resto. Tem oportunidades, na minha visão, maiores, mas também em função dos desafios que são maiores também. Uhum. Eu quero começar a te fazer uma pergunta, porque eu estava olhando aqui o seu histórico, né? Você é um antigo executivo do mercado financeiro, então você estava no mercado financeiro, acredito, já há algum tempo. O que te levou a mergulhar nesse mercado do empreendedorismo? Você sabe que até antes do mercado financeiro eu estava em Direito, então ainda Direito, ainda tem uma vertente. Fiz Direito, estudei lá na USP, na São Francisco. No meio da faculdade, comecei a trabalhar, já investia em ação desde mais novo, desde os 15, 16 anos, opção, perdia dinheiro de tudo que é jeito, Não tem jeito, perdia a minha mesada, e aí eu comecei a trabalhar com tributação de mercado financeiro, me interessei mais pelo mercado financeiro em si, e aí eu fui buscar um curso para me aprofundar nisso daí. Tranquei a faculdade, fui estudar finanças nos Estados Unidos, em Berkeley, fui para lá, aí que eu mergulhei em mercado financeiro. Então eu fui trabalhar na Bear Stearns, em São Francisco, depois vim para o Brasil trabalhar em banco de investimento, fazendo M&A, IPO no Credit Suisse, isso até 2008 e o Buda Spa lá em paralelo, né? Você começou em 2001, Buda Spa? 2001. Negócio paralelo, era uma iniciativa, quem teve inclusive foi meu pai, meu sócio até hoje, quem está comigo no empreendimento, mas a ideia original aí foi dele. Na época ele estava em mercado financeiro, já antes de mim, e aí por iniciativa, ele era cliente de shiatsu, resolveu abrir uma clínica de shiatsu, só que na época ele estava em banco, eu estava na faculdade, ele falou, você não quer tocar o negócio, eu te dou 5% para você tocar? Eu falei, vamos embora. E aí que eu entrei no negócio, mas era algo paralelo, porque era uma iniciativa pequena, bairro de Higienópolis, em São Paulo, ainda não tinha esse conceito de spa urbano ou day spa, então a gente foi um dos primeiros a atuar nesse segmento e a coisa foi maturando. Então eu fui seguindo aí caminho de mercado financeiro e tocando o Buda Spa em paralelo. Então tinha faculdade, tinha o Buda Spa, depois eu comecei a estagiar em direito antes, inclusive de ir para banco, parei, fui para os Estados Unidos, depois eu voltei em paralelo ao Buda Spa, segui nessa vida até 2008, apesar de que em banco de 4 a 8, quando eu fiquei
difícil ter tempo para tocar o Buda Spa, trabalhava lá, era um ritmo um pouco Banco acima é da outra, média. Acima da média, né? Eu trabalhava 100 horas por semana, sábado e domingo, então era outro... Eu tive essa vida. Outra Era realidade, né? Quase outra enlouqueci. realidade, aí eu via, acompanhava distante o Buda Spa, tinha lá a gestora local e tudo mais, então ia, só que sempre viajava para roadshow, para, enfim, ou lazer fora do país, e ficava pingando nos spas aí do mundo, da Ásia, da Europa, Estados Foi Unidos, conhecendo e um pouquinho de cada cultura. e vendo quanto que o mercado de lá de bem-estar, especialmente no segmento de spa, estava muito mais envolvido, estava já à frente do que acontecia aqui em termos culturais, em termos de experiência, em termos de estrutura, tudo. Então eu falei, puta, tem uma oportunidade aí, porque naturalmente o Brasil, a não ser coisas que são específicas de culturas bem diferentes da nossa, acaba que a gente acaba muitas vezes seguindo tendências que acontecem já em mercados que estão mais envolvidos naquele quesito, mas ainda não foi explorado aqui. Isso claramente era, porque o brasileiro tradicionalmente é corpo, é atividade física, Sim. é alimentação também, que foi com o tempo maturando, e aí a gente foi trazendo referências aqui, maturando, evoluindo o negócio em paralelo. E no começo foi mais desafiador as pessoas entenderem a proposta, ou ainda foi um trabalho de formiguinha até consolidar? Foi porque, assim, na época, inclusive 2001, a gente começou... Primeiro era um negócio que não era muito entendido, porque quando você falava de spa naquela época ainda o pessoal tinha aquela noção do spa destino, que é aquele spa que é voltado mais para emagrecimento, você passa vários dias, ou outras atividades relacionadas a bem-estar, mas aquela imersão de dormir, de se alimentar e tal. E o spa urbano, ele não tinha ainda no Brasil esse conceito, então era meio... ou tinha umas clínicas de estética, ou não tinha. Assim, fazer massagem, quem que fazia massagem está com algum problema, é para mulher, não tinha um negócio assim muito, muito claro. Então, teve o desafio aí da questão cultural e de mercado ao longo desse tempo, mas isso foi aos poucos sendo desmistificado e também foi maturando a necessidade, porque enquanto você não tem ainda a necessidade daquilo, você não coloca aquilo em primeira opção e demanda aí no teu dia a dia. E aos poucos as pessoas foram dando valor a outras coisas relacionadas ao guarda-chuva de bem-estar como um todo. Então, desde alimentação saudável, mindfulness, meditação, yoga, começou tudo a ter um movimento de atividades físicas, entendendo atividade física menos puramente pela parte estética, mas muito mais para o bem-estar e para o conhecimento naturalmente da ciência, que foi evoluindo nesse sentido, entendendo muito mais até a medicina preventiva foi crescendo bastante em relação à medicina de tratamento. Então, o conceito de saúde como um todo, ele foi evoluindo. E aí as coisas foram maturando com o tempo, mas o começo foi desafiador ainda. E é um mercado promissor, né? Você comentou nos bastidores, você tem mais de 80 franquias hoje pelo Brasil, certo? Isso, a gente está quase chegando em 100 unidades vendidas, abertas são 86, 87, 10 ou 12 em implantação. Então, a gente tem aberto entre 3 e 4 unidades todos os meses. Então, estamos num processo de desenvolvimento aí bacana, mas o mercado ainda tem... Sim, e o nome de vocês é muito forte no mercado, né? Muito forte. Quando a gente ouve falar sobre bem-estar, sobre massagens, já alguém vai falar sobre o Buda Spa. Então, vocês conseguiram consolidar uma marca realmente foi um trabalho forte na cabeça das pessoas, né? Porque ele começou, então, depois de 2009, 10, que as coisas começaram aí a se movimentar um pouco mais nesse sentido, aí as marcas foram aparecendo aí. E também é um mercado que, quando começa muito pequeno, tem iniciativas que elas evoluem, aí o cara quebra no meio, seja por gestão, seja por... ele não aguentou aí um momento. A gente teve até, inclusive, uma duração de tempo para chegar no break-even da nossa operação longo. Como ele, no começo, ele não era nem um negócio prioritário, era um negócio em paralelo, não era a preocupação principal ele estar sendo altamente rentável. Então, teve uma curva aí de resiliência nossa até conseguir chegar numa operação, até que a gente conseguiu equilibrar e dar certo. Depois a gente passou, bom, a partir de 2010 vamos franquear esse negócio. Tinham 5 operações próprias, vamos começar a franquear porque tem uma oportunidade de expansão, outras regiões, vai ajustar com a gente, entrou nesse segmento, mas foi dar dinheiro depois de 12, 15 unidades franqueadas. Então demora, aí você coloca giro e tal. Então, às vezes as pessoas vêm e falam, não, foi aí, deu certo e começou. Mas brotou, né, a marca? Tem toda a curva ao longo do tempo que vai se fortalecendo também. E pessoas boas trabalhando também, né, em volta, né, porque a gente tem que ter uma equipe muito... É a base, né? Bem, com a cultura, né, muito forte, né, e vocês têm essa cultura dentro do Buda Spa, né? A educação e o desenvolvimento, assim, é premissa. Eu falo que a gente tem
dois pilares principais do negócio. Um é qualidade e outro é atratividade comercial. Não adianta você ser muito bom se ninguém não te conhece, não chega lá, ou se o cara te conhece, você não entrega o que o cara está esperando. Então, você tem que ter uma base toda de educação e desenvolvimento fundamental. Então, a gente tem um colégio, uma escola de terapias, que é o Buda Spa College, que forma todas as nossas profissionais, sejam eles de atendimento ou técnicos. Eles passam por um trabalho de desenvolvimento, reciclagem permanente, uma estrutura de ensino à distância para a gente conseguir atuar em todas as unidades e profissionais da rede, mas esse é um contínuo desenvolvimento. E nessa área, isso ainda ela é mais crítico, porque além de, obviamente, a prestação de serviço em geral já exige isso, só que você tem do nosso tipo, uma prestação de serviço ainda mais delicada, porque o cliente está deitado numa maca, semi-despido, com uma toalha para receber um atendimento. Então, o nível de cuidado, excelência, detalhe em ritual e todo o processo, ele precisa ser ainda mais cuidadoso para o cliente ganhar confiança, segurança e ter qualidade para voltar, né? Então, trabalho contínuo nisso aí também. Diferente, né? E é legal você comentar, porque às vezes as pessoas falam, imagina, quando você empreende, você já vai abrir e já vai sair ganhando dinheiro, né, aperta um botão e já vai entrar Pix na conta, não bem assim, né? É toda uma plantação, é muito trabalho, é muita pesquisa. E tentativa e erro, né? Então tem uma série de desafios que a gente acaba tentando atingir ao longo do tempo, e alguns você acerta, outros você erra. Então, eu acho que assim, hoje tem os modelos de franquia que ajudam bastante o empreendedor que não tem ou muita ideia por onde começar, ou o tipo de negócio. Ele já pega o modelo testado que já vai te dar o caminho das pedras, já está validado. Vai ter os seus desafios, é um processo todo de gestão que é importante, igualmente como empreendedor inicial num segmento novo, mas quando você vai montar e conceber um produto, um serviço, você tem ainda desafios de tentativas e erros e aprimoramento ao longo do tempo também. E vocês ajudam também na localidade, onde a pessoa vai abrir a loja, abrir a franquia, se é ideal, vocês fazem esse estudo, né? Então, assim, a validação do ponto, ela é toda nossa. Eu, pessoalmente, me envolvo em todos eles também para entender o posicionamento, porque a gente tem que estar perto de onde o cliente mora ou trabalha. O cara não fica se deslocando a cidade para ir fazer massagem lá do outro lado, pega trânsito e volta estressado. Então, ele precisa ser conveniente. E aí, a partir do momento que você encontra esse nível de conveniência, tem o fluxo, tem a visibilidade, tem o público-alvo. Então, tudo isso ele depende muito da estrutura, que precisa fechar também com o planejamento financeiro. Porque, no final das contas, ele é um negócio atrativo, é uma proposta de vida. A gente engaja muitos valores de vida aí para muita gente, mas ele é uma conta financeira. Ele precisa fechar a conta e ter o retorno. Então, o franqueado ele precisa entender quais são os itens e os gatilhos ali, tanto em termos de investimento, custo fixo, o ramp-up que precisa dar em quanto tempo para chegar e começar a rentabilizar o dinheiro. Eu perguntei porque nós conhecemos pessoas já que se aventuraram em algumas franquias e não tiveram esse suporte, né? Então a pessoa às vezes não é daquele ramo de atuação, ou ela só tem o dinheiro, às vezes é só todo o dinheiro que ela acumulou, né, de FGTS, ou enfim, de alguma outra fonte de renda, ela coloca, mas não tem a base, né, do franqueado. Assim como todo Vocês segmento, fazem todo um trabalho. Tem gente boa, gente média e gente ruim, tem tudo. Então, eu acho que e depende da expectativa e do tipo de negócio também. Assim, o modelo de franquia, ele tem uma beleza de se retroalimentar, porque tem o nível de aprendizado com os franqueados, a direção do franqueador, tem o mercado, estratégia, clientes, profissionais, são vários pilares aí, e ele não se sustenta em nenhum deles. Então, você tem uma franqueadora que, primeiro, ela entende quais são as funções dela, o franqueado entende qual é a responsabilidade dele, e ele está sempre disposto a aprender também com o franqueado, porque não adianta falar, a franqueadora sabe tudo. A princípio, ela entende do negócio, do modelo, tem vivência e experiência, mas tem que estar com a cabeça aberta para aprender, retroalimentar e depois transferir aquele know-how contínuo. E eu falo assim, a gente precisa dar segurança para o franqueado que a gestão dele está sendo a melhor possível. Então, ele tem que passar não só pelo treinamento inicial da franqueadora, mas o acompanhamento contínuo também. Em que momento do processo, né, de crescimento você sentou e falou, não, acho que agora é hora de abrir franquia? Em que momento você... Ele foi um processo natural, eu não sei se foi uma coisa assim que foi meio que da noite para o dia, mas a gente começou a expandir a partir mais de 2008. Então, até 2008 eram 2 unidades, foi a primeira em 2001, a segunda em 2005. Em Higienópolis, a primeira? Foi a primeira em Higienópolis, a segunda em Ribeirão Preto,
em shopping. Depois a gente teve a do Ibirapuera, foi a terceira. E aí a gente começou a abrir uma quarta, a quinta, e começou a dar certo o modelo. A gente foi testando os diferentes formatos, abriu uma dentro do Rio Quente Resorts, na época uma de hotel. Então fomos formando e entendendo o modelo. E a gente falou, esse negócio está funcionando, dá para replicar. Mas ele dá para replicar ainda na proporção do crescimento do mercado. O mercado ainda não estava maduro a ponto de eu colocar 40 unidades dentro de São Paulo de uma hora para outra. Então, a gente falou, vamos colocar e entender o modelo de franquia para a gente engajar mais gente num segmento que é novo. Sim. E a gente começou a formatar. Então, a gente teve assessor que ajudou, teve a questão jurídica, teve de mercado, a gente co-desenvolveu muita coisa dentro e foi acontecendo de maneira bem, bem gradual aí também. Abrimos em 2010, nos Jardins, depois a gente testou, sentiu como é que era a relação, até onde a gente acerta e erra, depois uma outra dali 1 ano e meio, e aí foi aos pouquinhos. Bacana. E vocês fizeram uma grande evolução nesse mercado, né? Nessa área de atuação, porque, como você falou, ainda não era algo comum, né? No Brasil. Fora, era super bem visto e tal. E hoje, nos dias atuais, ainda tem alguma resistência após pandemia desse modelo? Vocês veem ainda potencial educacional, né? Sim. Porque você precisa ensinar as pessoas também esse modelo, né, urbano, como você falou, né? Como que é? Você falou... De spa urbano. Spa urbano. Isso. É um educacional também, né? Que tem que ser feito, né? Eu acho que ele ainda é muito pequeno perto do potencial. A coisa tem acontecido de uma maneira impressionante. A pandemia foi um dos... pra gente, assim, pós-pandemia, a gente não imaginei que ia ter um crescimento, mas não tão rápido. Foi rápido. Foi muito rápido e, assim, Legal. deu um fortalecimento, porque as pessoas, durante a pandemia, elas ficaram muito fragilizadas em várias vertentes da vida. E uma delas foi o bem-estar, o autocuidado e qualidade de vida e tudo, e perceberam que, isso aqui não dá para eu ter uma vez por ano, ou quando der, isso aqui é prioritário, eu vou colocar na minha rotina. E aí, tudo que está relacionado a isso, direto ou indiretamente, acabou se desenvolvendo, seja, de novo, alimentação saudável, a qualidade de vida do estresse, da questão mental, da qualidade do sono, enfim, uma série de coisas. E o spa está no core desse negócio também, porque ele entrega bem-estar. Então, a gente fala até que eu sou um negócio de meio, não sou de fim, porque enquanto que, às vezes, o mercado de beleza... a mulher vai para o homem, para cabelo, para maquiagem, para unha, e às vezes o processo do meio nem importa. Ela vai num muquifinho lá que é meio bagunçado, o cheiro não é tão bom, mas ela, sair com a melhor unha, ela continua indo lá. Mas ela saiu direitinho como ela quer. Nosso processo não, a experiência toda conta. E a experiência toda é o que o cliente ele compra. Então, a gente entrega bem-estar, o cliente ele compra um shiatsu, uma ayurvédica, uma relaxante, uma Brasília massagem, mas a gente entrega uma experiência sensorial dos 5 sentidos inteira. É isso que eu ia falar, tem que ter todos os sentidos aguçados, né? Tudo, então porque todo as frentes, as 5 frentes. É o ambiente que ela compra, né? Que é o que diferencia dos demais, né? Porque hoje, acho que essa personalização ela é importante. E vocês são pioneiros em várias iniciativas, né? Relacionadas à inovação. Uma delas é o token que você estava comentando, né? Quer falar um pouquinho sobre, a gente tem, sobre ele? Eu acho que assim, a gente tem, apesar de... Você fala, como é que um spa inova em tecnologia, né? Um negócio totalmente offline, presencial. E a gente vem fazendo isso ao longo do tempo em várias etapas, né? Então, por exemplo, e é um pouco do DNA da gente sempre estar buscando e vendo o que tem no varejo, o que tem tendências em outros mercados, dado que no Brasil a gente é líder, a gente dita muitas das tendências e acontecimentos, se espelha até em mercado de fora, até o mercado de fora muitas coisas olha a nossa operação, mas a gente acaba olhando bastante o varejo e outros segmentos e tudo para trazer. A gente abriu um e-commerce, por exemplo, em 2010. Em 2010 não tinha quase empresas no e-commerce, muito menos omnichannel, como a gente nasceu, o cara comprava online e usava na loja física, né, para receber a massagem e tal. Então, a gente criou e tinha lá, eu lembro a época que eu vendia uma massagem por semana, falei, vendemos um voucher. Hoje 30% do nosso volume ele está online, então várias iniciativas ao longo do tempo a gente foi buscando capturar isso com genética, DNA, a gente tem outras coisas que foram sendo feitas, mas uma das coisas que a gente está implementando agora, e foi um trabalho quase 2 anos, 1 ano e meio aí de desenvolvimento, que é um programa de fidelidade lastreado toda na estrutura de tecnologia blockchain. Então, eu acho que assim, primeiro, a gente sempre olha, eu vou agregar tecnologia,
primeira coisa, ela está alinhada ao meu propósito principal? Como é que eu agrego na experiência para o cliente e tal? Porque não adianta agregar só tecnologia por tecnologia, tem um negócio que não tem nada a ver com o teu negócio. Então, acho que isso é a primeira premissa. A gente está criando toda uma sistemática de gerar benefícios para o cliente, fidelização, em todo o engajamento deles e reconhecimento daqueles clientes mais fiéis, etc., dentro desse programa. E segundo qual o mecanismo, a ferramenta mais avançada que tem hoje para eu conseguir entregar isso da melhor maneira? E disparado hoje a tecnologia blockchain, né? Então a blockchain é algo que já vem acontecendo há vários anos aí no segmento, ele vem transformando várias indústrias, desde entretenimento, de cibersegurança, de mercado financeiro, tudo ele consegue ser feito de alguma maneira com algum processo utilizando essa tecnologia, porque ele é mais rápido, é mais transparente, é mais seguro, é mais barato, então tudo ele é facilitado através desse mecanismo, só que você tem que saber como é que se aplica isso em diversas vertentes. Tem negócio que se transforma por completo, tem negócio que só transforma uma fase. E a gente está nesse momento. Então a gente criou um mecanismo em que para o cliente final, ele vai receber os níveis, então ele tem o Silver, o Gold e o Black, que são os níveis que ele vai adquirindo. Para ele atingir o Gold, ele precisa de 200 pontos, 200 Budas, que chama a nossa moeda. Para o Black, ele precisa de 500. Conforme ele atinge, ele vai ganhando benefícios disso, de descontos progressivos, de sorteios, de cortesias no aniversário, de outras experiências. E para ele chegar lá, ele pode, conforme ele vai mais nas unidades, ele recebe cashback em pontos, conforme ele compra, ele recebe cashback maior, ele tem a possibilidade de comprar esses pontos para ele antecipar a chegada no nível dele, ele tem a possibilidade de vender os pontos se ele não vai mais querer, então, tudo isso ele é feito com um programa de fidelidade, só que o cliente não sabe, mas os pontos deles são tokens, são criptoativos que estão custodiados numa exchange parceira que é a Foxbit, que faz toda a mecânica de negociação, custódia, etc. Os níveis de membro deles são NFTs que ele tem, então ele atinge o nível Black, por exemplo, ele recebe automaticamente NFT porque ele tem uma quantidade de tokens e aquilo a gente permite identificar aquele usuário de maneira única e etc. Ele tem uma mecânica de transferência, então tudo isso para a interface do cliente é imperceptível, só que toda a estrutura que você precisa desenvolver por trás ela é complexa, porque você precisa integrar sistemas, precisa alocar o valor do token. E ser seguro também, né? Oi? E ser seguro no meio de tudo isso. Que parceiro que você está se associando, como é que você cria as mecânicas de segurança digital para todo esse processo, como é que você gera os benefícios de uma maneira que seja para o cara user-friendly, mas por trás ele está passando por vários mecanismos. Então, assim, é um caminho aí que a gente criou que acho que vai dar... uma engenharia muito complexa, né? Em breve a gente lança. Mas você não tem ideia de quando vai ser lançado? Provavelmente daqui uns 2 meses. Tá próximo. Abril, mais ou menos, seja mais provável o lançamento. Eu achei que ia demorar um pouquinho mais, mas tá bem próximo. Tá próximo. Legal. E tem mais alguma inovação que vocês pretendem ou que vocês estão estudando de mercado que faça sentido para esse tipo de... A gente vem... Então tem dois campos da inovação, né? Então eu sempre falo para toda a nossa equipe, assim... O que esse ano a gente está fazendo de diferente do que a gente fazia da mesma coisa no passado? Então, se a gente está fazendo igual a mesma coisa, tem alguma coisa, temos que melhorar, mudar, incitar as pessoas a realmente estar querendo se autossuperar e criar mecanismo novo, entender o que tem no mercado, seja do ponto de vista operacional, tecnologia. Então, a gente está sempre buscando mudar e transformar, por isso que até a gente acaba servindo de referência para um monte de cases aí em várias frentes. E na parte de operacional, que é o nosso core entrega principal, isso é fundamental ter também. Então, por exemplo, a gente criou há 1 ano e meio algo que mudou bastante e tem se desenvolvido, que é a Brazilian Massage. Então, a gente tem no mercado de spas, tem a massagem balinesa, tem a massagem Thai, tem a massagem indiana, tem o shiatsu japonês, tem a massagem sueca, etc. A gente falou, o mundo inteiro tem sua característica aportada num protocolo de terapias manuais no mercado de spas. Por que a gente não tem uma brasileira? Então, a gente falou, vamos criar, a gente tem uma cultura forte, natureza, música, etc. Então, a gente criou uma técnica puramente brasileira. Olha que legal. O que a gente fez? A gente trouxe um especialista internacional, que ele é um francês, belga, aliás, que ele cria protocolos de espaço para o mundo inteiro, para grandes marcas, etc. A gente trouxe ele para o Brasil, juntou um comitê nosso de 12 terapeutas sêniores que tinha na rede, liderado por esse francês. A gente falou, vamos pegar aqui, se trancar durante 1 mês e ficar co-desenvolvendo, pegando tudo e assim, folha em branco, sem pegar nenhum tipo de premissa, movimento do que já é. Vamos criar um negócio totalmente novo e trazendo características e nome de movimento brasileiro. Então, ela virou uma técnica, depois a gente replicou para a rede e tudo, ela virou uma técnica
que tem movimentos de natureza e de rios no movimento das mãos, tem o pó de babaçu natural, tem a bossa nova, o terapeuta tem movimentos de dança quando ele faz alguns movimentos. Então, ela é uma terapia energética, mas que relaxa profundamente depois. Então, é bem diferente aí do que tem no mercado. Isso é que é legal trazer para o público, que muitas pessoas que nos seguem e interagem são ou empreendedores ou possíveis empreendedores, né? E o nosso objetivo é trazer essas experiências e como que é o caminho das pedras, né? Porque às vezes as pessoas olham e falam, nossa, foi fácil, né? Brotou do nada, por exemplo, a técnica. Imagina quanto tempo vocês demoraram para desenvolver, quanto custou, profissionais envolvidos. Então, assim, tem muito trabalho, né? E depois ainda a parte comercial, né? Porque você desenvolve o produto, no caso o serviço. Como é que você coloca isso no ar? Como é que você atrai o cliente para vir? Então, é um trabalho contínuo aí também. Eu espero que os nossos alunos estejam vendo, né? Essa parte da que a gente sempre bate na tecla de melhoria contínua, né? Sim. Precisa estar melhorando aquilo que você falou, estudando, buscando técnicas novas, porque aquela empresa que ela fica estagnada, aquela empresa que ela não sai do lugar. E o público dela muda, né? Além do cara, culturalmente, a gente é um ser dinâmico. Então, assim, se a gente muda a maneira de pensar, a maneira de agir, o negócio não pode ficar estático, você tem que acompanhar. Então, as pessoas mudam individualmente. E aí as gerações mudam também. Então, o cliente hoje os millennials, que quando a gente cresceu era pouco os nossos clientes, hoje eles são core dos nossos clientes. Uhum. A geração X, que há pouco não era, ela já é uma geração cliente nova. Você vai trazendo os blocos, e né? cada geração tem um perfil totalmente diferente, como consumir, o que atrai ele, o que é o valor que é dado. Então, essa mudança precisa sempre de comunicação. A gente fala sempre aqui na Turnitin, todo mês a gente tem que inovar alguma coisa para os clientes em alguma das frentes que a gente trabalha. Porque se não tiver essa cultura, a gente entra num looping, fazendo mais do mesmo. Quando você vê, tem alguém fazendo uma coisa muito diferente, aí você fala, opa, pera, aí eu tenho que me mexer. Não, se você já tem essa cultura da inovação, fica muito mais tranquilo. Acomodou é o problema. Tem que estar sempre inovando, mudando. A própria cultura dos podcasts, né? O Victor sempre fala que pós-pandemia nós achamos que era um mercado que tendia a decrescer. Pelo contrário, uma fatia de mercado para empresas, que é onde nós nos encontramos. A gente nem imaginava, né? A gente imaginava que podcast era só para artista, né? Que ia lá, conta a vida pessoal, e de repente... esgotou, né? Todo mundo já falou tudo que tinha que falar, e aí? E a gente consome comunicação de diversas maneiras, né? Antes era televisão e acabou. Era aquilo que colocava lá na propaganda do Jornal Nacional, era o que era a regra e tudo mais. Era revista, jornal, tinha aquelas mídias, né? De sempre, acabou, e aí? O que você faz? Agora tem uma infinidade de possibilidades, né? O cliente, ele está em todo lugar. E o perfil de público mesmo mudando, a gente tem que entender ir mais a fundo, mas não são todas as empresas que estão realmente antenadas, né? Tanto que a gente coloca alguns cases de estudos nas aulas, de algumas que patinam justamente por colocar pessoas que não são daquela faixa etária para poder trazer os exemplos reais, né? Então, uma vai retroalimentando a outra. Tá até certa, mas o cara erra na forma de comunicar e diversas formas. Mas muito bacana que vocês tenham essa visão. E tem projetos futuros que você não que seja de desenvolvimento, mas que você almeja de outros braços aí do Buda Spa? Você falou acho que super interessante a parte de ter os espaços dentro dos hotéis, né, para ter uma outra experiência. Isso é uma coisa inovadora. Vocês trouxeram para o Brasil, nessa parte dos hotéis? Já tinha. Ou já tinha? Assim, spas em geral urbano, sim, mas já existiam iniciativas de salas de terapia dentro de hotéis. Não tinha spa completo dentro dos hotéis. Tinha os spas destino e tinha uma ou outra iniciativa aí de spa hotel, dado que o mercado internacional já tinha também. Mas a experiência não. A experiência era mais limitada. Como tudo nesse mercado, ele engatinhava ainda. Uhum. Até que, então, assim, a gente tem operação, nas operações tem spas de rua e dentro de outras localidades. Então tem shopping, tem academia, tem hotel, tem condomínio residencial, tem salão de beleza. Então a gente entende onde está o público, precisa ser conveniente para ele, perto, quando está falando, perto de casa, perto do trabalho, e precisa atingir o que ele está esperando em termos de experiência. Então, você tem que ter um mínimo de estrutura. Tá? Então, acho que onde tiver volume de pessoas que busca ter um momento para consumir bem-estar, é um potencial ponto. Então, tem muitas oportunidades ainda nesse campo. E aí, você falou que tem o spa no hotel, o spa dentro de shopping, e o conceito é o mesmo para independente da região que você está? O conceito é o mesmo? Tem algumas estruturas um pouco maiores, outras menores, mas é o mesmo menu de serviços, a mesma experiência. É claro que quando você vai, por exemplo, numa rua, numa casa
de rua de 1.000 metros quadrados, você tem espaços maiores, você tem mais lounge, você tem mais um vestiário maior, você tem uma área de day spa com mais espaço e tudo. E quando você vai em shopping, isso é mais restrito. Mas o shopping tem outro nível de benefício, tem a conveniência, tem a segurança de acesso, tem a facilidade de você estar ali se algo mais dinâmico, então mas ele atende a experiência em cabine, ela é igual para todos. Mas a experiência, ela realmente conta. Eu já fui em alguns, para massagem, não tem esse... É comercial mesmo, né? Você vai lá, paga e realmente todo esse enredo que é criado, ele fideliza, né, o cliente. E cada vez o público mais qualificado, ele quer essa exclusividade, essa personalização. Porque ele vai além da técnica, né? A gente fala que assim, normalmente você fala um spa, uma massagem, ele vai ter a experiência da massagem. Massagem é o core, é principal, tem que ser excepcional do começo ao fim. Mas a massagem, mesmo dentro de cabine, ela deve ser entregue de diferentes maneiras. Ter o cuidado do terapeuta, como é que ele segura a toalha para preservar a privacidade do cliente na hora que o cliente vai virar, como e quando ele fala com o cliente, se aquele terapeuta que fala demais você quer relaxar, ou como é que ele faz a anamnese dele para te entender e direcionar de acordo com a tua melhor necessidade, que ritual, experiência ele cria dentro, então desde o escaldapés, ou como que ele fala, que produto que é utilizado, o ritual de olfativo que tem de aromaterapia, com óleo essencial que você vai inalar para despertar seu sistema límbico e aí todo o seu propósito principal, seja relaxamento, seja energia, seja calma, ele consiga ser iniciado naquele momento da massagem. Então ele tem um universo de coisas. Isso dentro de cabine. Fora de cabine, mais ainda, porque você tem a ambientação e o visual que o cliente chega na hora que ele tem que se esquecer o que está fora. A gente tem um processo no Buda Spa que sempre que o cliente chega, ele troca o sapato dele da rua por um chinelinho. Por que isso? Ele tem um propósito interessante que, assim, primeiro, você já se ambienta naquele espaço, tira, às vezes está apertado, então você coloca um chinelinho do Buda Spa. Mas o principal, e tem um conceito que muita gente não sabe, que ele tem uma proposta meio que subliminar do negócio, deixa os seus problemas daqui para fora, daqui para dentro você está num outro ambiente. A gente fala que é o oásis na sua rotina, né? Tem um pouco do slogan que a gente usa, porque o cliente deixa para trás, a energia dele impregnada no sapato onde ele foi, o que ele viveu, que está ali, ele deixa lá e ele entra num outro ambiente. E aí ele experimenta o chás, aí ele tem o atendimento, aí ele vê o som ambiente, que são sons muitas vezes ou de mantras orientais, ou às vezes sons binaurais que te estimulam aí as ondas cerebrais para você diminuir a frequência. Que é um desafio, tirar o cliente daquela loucura para trazer rápido para o momento de relaxamento, você tem que ir incluindo aí pequenos rituais para ele, né? Então tudo tem uma proposta e uma razão de ser dentro. O fato dele poder preparar o chá dele mais do que simplesmente pegar e virar a jarra, que tem opções pré-prontas, mas também o fato dele pegar, abrir o saquinho, colocar erva, esquentar água, jogar. Isso daí tem um propósito, que é fazer o cara se desligar, colocar ele num processo manual que tem a ver com o bem-estar, ele aos pouquinhos se desligando do mundo de fora. Então tudo tem uma razão de ser aí pelos processinhos internos. Maravilha. Vou fazer só um parênteses aqui para falar um pouquinho dos nossos parceiros aqui do podcast, que sem eles a gente também não existe, né? Então tem pessoas, graças a Deus, e empresas que confiam em nós, e falar um pouquinho sobre eles. O Espaço Mansão de Vidro, que é um espaço para eventos no Tatuapé, um espaço fit de eventos, é um novo conceito também. Eles trazem algo que a gente só encontra no interior, são aqueles espaços pequenos para confraternizações ou para reuniões de empresa, que a gente teria que sair para ir para o interior próximo de São Paulo. Tem aqui no Tatuapé, então para até 70 pessoas, com piscina aquecida, um espaço lindo também, totalmente moderno. Então, clientes, na verdade, nossos internautas que desejam ter uma experiência também lá no Mansão de Vidro, terão 5% de desconto. Então, entre em contato com o Anderson Acarina pelo WhatsApp 11 93227 5519. Então, festas sociais ou corporativas, com certeza vocês vão ser muito bem atendidos. Isso Quer aí. falar um pouquinho da Selvi? E a gente está falando tanto aqui de empreender, de empresas, né? O quão importante é você ter uma ideia e colocar em prática. E mais que isso também é você trabalhar dentro da lei, né? Legalizado, bonitinho, abrindo a sua empresa corretamente. Então, a gente tem a contabilidade aqui, que é a Cel, há mais de 40 anos no mercado, né? Eles são aqui da Zona Norte, mas a contabilidade hoje tudo, né, é digital, então você de qualquer lugar do Brasil pode entrar em contato com eles. Que tipo de serviço eles têm lá? Toda a rotina de um escritório de contabilidade, né, folha de pagamento, abertura e encerramento de contas, planejamento tributário. Sim, é possível você trabalhar dentro da lei pagando menos impostos, então vale a pena você fazer essa consultoria, porque nem todo mundo
tá atento a isso, né? Vamos passar o WhatsApp deles, 973294722. Fala com o Osmair, o André ou o Márcio, né? São 3 sócios lá e cada um tá numa frente, um pilar da contabilidade aí, para justamente garantir que você esteja satisfeito. Isso aí. E a última é a Aninha. Você comeu antes, né? De entrar aqui. Você gostou? Adorei. Falou que não tinha almoçado, né? Deu uma salvada no dia. Veio a calhar. A Aninha do espaço Lua Nova Eventos. Ela faz eventos corporativos de todos os portes. Ela é excelente, está sempre conosco aqui. Já faz quase um ano, né? Que ela está aqui em todos os eventos que nós fazemos. Então, se você vai fazer um evento corporativo, alguma festa mais intimista, você pode procurar a Aninha pelo @Lua9Eventos ou telefone 962942262. Aninha, obrigado por fazer eu sair da dieta toda vez. É maravilhoso. Ele né? tenta, mas não consegue. Não adianta, né? A gente marca a dieta, a gente grava podcast e vem a Aninha com um monte de coisa gostosa. Depois você come a música que você vai gostar. Opa, maravilhoso. E uma pena que você não trouxe o Buda, né? Putz, eu deixei ele na minha mesa. Ah, ele tava uma pena. lá, o Budinho, ele me acompanha. Sabe que a gente vive permeado de vários Budas, né? Então, tem na entrada dos espaços, tem no escritório, tudo, e tem na minha sala, tem 2. Que eles me protegem, me direcionam e tudo. E tem um porquê do Buda? Pelo nome, tem uma simbologia ele não também? Assim, ele é zero religião, nada a ver com o budismo. Ele tem, assim, qual que é a ideia do por que Buda Spa? A gente queria, primeiro, trazer o conceito que remetesse o cliente para um lugar diferente do que ele vê no dia a dia. Então, o Oriente, ele já faz parte das técnicas ancestrais e milenares, então a gente já nasceu com base querendo trazer no Oriente. Mas, bom, o que te remete ao Oriente, que não é só do Japão, porque a gente tem o Shiatsu do Japão, tem a reflexologia chinesa, tem a Ayurvédica indiana, e aí vai, mas que consegue remeter lá sem estar restrito. Aí, então a gente entendeu que Buda Spa, e o Buda é um nome que o brasileiro entende ele bem, não é algo que está associado puramente à religiosidade, ele tem esse conceito, tem um lado um viés até um pouco comercial, bacana para negócio, ele consegue trazer um pouco do que o negócio faz sem nem falar o que é, né? Então foi um pouco nessa linha. E nós vamos colocar algumas imagens aqui de uma das unidades para as pessoas que ainda não conhecem o Buda Spa ter uma ideia de tudo que a gente falou aqui, porque é realmente uma outra realidade, né? E você poder sair dessa rotina louca do dia a dia e ter uma experiência diferenciada para você relaxar, porque realmente é um desafio. É, né? O que a gente fala, é o oásis um na desafio. rotina. A gente precisa ter isso e como hábito, né? Porque se a gente coloca na rotina, ele entra na rotina facilmente. E não só pela dor, pelo amor e pelo prazer mesmo, né? De você ter essa rotina, porque acredito que muitas pessoas, eu procurava só pela dor. Tô travado e ia procurar massagem, mas se você tem uma manutenção periódica, se você... Faz bem. Né, às vezes a pessoa não sabe nem o que exatamente corpo, fez, né? mas ela se sentiu bem saindo de lá. A gente tem até como valor, essência principal, o propósito da marca é levar o sentir-se bem. O sentir-se bem, ele vem de várias maneiras, né? Então a gente consegue trazer isso através de vários processos, serviços e combinações e tudo. Combinando produto, a gente tem uma linha de produtos sensoriais que o cliente usa na experiência dentro do spa, e aí ele também pode levar para casa para ter a continuidade daquela experiência. Então tem chás, óleos essenciais, tem linhas de porcelanas de bem-estar, difusor terapêutico, então tem então ele consegue levar o Buda Spa para casa. Os elementos que ele teve contato durante a experiência lá dentro, ele pode ter em casa também. Vai faltar o serviço ele precisa ter o Buda Spa, mas o resto legal. Ele tem. Que história, né? É bem legal porque a gente tem um compromisso com o nosso público de trazer sempre uma história de sucesso, né, entretenimento, né, alguma coisa que vai agregar na vida das pessoas. E nosso podcast, a gente fala muito sobre empreendedorismo, então a gente sabe o quanto é difícil empreender, então a gente tá nessa luta, a gente sabe o que você passou, né, e às vezes as pessoas, elas veem uma empresa de sucesso, aquilo que a gente tá falando, abriu e já teve sucesso. Não. Primeira coisa é você organizar nossa ideia, né? Que a gente que empreende, essas ideias vêm, surge, até você colocar tudo isso, beleza. Montei um processo na minha cabeça, tá? E agora como é que eu passo isso para minha equipe? Passei para minha equipe, tá? Como é que eu encanto o público, que é o desafio de você ter a área comercial, né? É muito complexo você... E todo mundo tem na mesma linha de raciocínio, né? A mesma base Ele tem essa parte toda de coordenação da viabilidade financeira, do modelo de negócio, de gestão de processo, de organização, de linha comercial e de marketing, de renovação e qualidade. Tudo isso é a base para o negócio prosperar. Mas tem um item importante também, que às vezes as pessoas
não colocam na conta porque ele não é mensurável, mas que eu vejo claramente aconteceu comigo, em vários outros casos isso acontece, assim, a coisa só vai acontecer quando você dedicar energia para aquilo. Então tem gente que fala, não, eu vou mudar e vou dedicar, eu estou aqui no meu trabalho, mas na hora que sair e estiver vingando lá, eu paro. A coisa não vai. Não vai. A partir do momento que você dedica toda a tua esfera de mental, energética, atuação para o negócio acontecer, o universo vai prosperar naquela direção e a coisa vai fluir. Então, acho que, às vezes, você ficar coordenando um monte de coisinha ao mesmo tempo, gira aqui, faz aquilo, tal. Se a sua premissa como gestor é ser isso, ser um cara de múltiplos negócios, e aí você tem time que executa e você é um bom direcionador, mas a proposta é essa, aí é outra história, como investidor, como fundos, etc. A partir do momento que você é um empreendedor, é você que faz a roda girar e lidera as pessoas, a equipe, se você não tiver engajado de corpo e alma no negócio, a coisa não vai, né? Então precisa ter essa dedicação, que eu acho que isso muda por completo. E pela conversa que a gente está tendo aqui, é um empreendedor, mas ele sabe de todos os processos que tem lá dentro, né? Não é simplesmente você monta e vira as costas e a equipe coordenando. Não, você tem que estar... Não acontece. E a base financeira é sólida, né? Porque é uma das coisas que o Vitor fala em aula. Se você não é um bom gestor também financeiro, você não tem essa noção, você pode ter a ideia maravilhosa que for, mas a coisa não flui, né? Tem muito erro que acontece aí nos processos que é uma questão importante, porque senão a coisa não evolui. Então, acho que você precisa de um sócio que vai conseguir te ajudar, alguém que te assessora de maneira bem importante aí, senão é desafiador mesmo. Sim. E você não dá palestra ainda, né? Você não faz palestras? Já fiz bastante. Fiz bastante. Dei aula, já Você dei fala palestra, super bem, imagino, não só a história pelo SPA, mas toda a sua trajetória aí de trabalho dentro da operação nossa, né? É frequente, né? Então, assim, para franqueadas, interno e etc., isso tudo ele faz parte aí do dia a dia e da rotina. Mas externamente e pontualmente, sim. Muito legal. Convidar ele para participar de algumas palestras nossas aí. Vai ser legal, pessoal. Bacana. Mas obrigado aí pela disponibilidade por vir hoje contar um pouquinho sobre o Budespa. Você quer deixar alguma rede social, algum site, algo que as pessoas possam conhecer mais, quem ainda não conhece o Budespa? O @Budaspa é o nosso canal principal de tudo. Então, Buda é com 2 Ds e um H, é buddhaspa.com.br. Esse em Instagram, em Facebook, em internet, todo site, esse é o nosso canal. E hoje vocês têm quantas unidades? 55? São 86 inauguradas e 12 em implantação. A implantação, nossa. Caramba. Tá em expansão. Então tá no Brasil todo já. Estamos quase no Brasil, em todas as regiões, mas estamos aí expandindo umas 3 por mês, 4, depende do momento. Então se você também quer ser um franqueado, né, é o mesmo contato. É o mesmo contato, todos os nossos canais têm acesso também. E por lá, quem quer ser franqueado também tem contato. Tem o canal lá, o menu de franquias e todas explicações, vídeo, história, modelo de negócios. Então a gente também tem um time aí para ajudar o pessoal aí que quer conhecer. Bacana. Obrigado. É isso, né, isso aí. Obrigado mais uma vez. A aula hoje foi excelente. Hoje a aula é conteúdo de primeira, né? Obrigado prazer mesmo. Trocar e conversar aqui, bater um papo com vocês. Muito bom. Obrigado. Então, se você gostou do episódio, já aproveita aí para compartilhar. Deixe os seus comentários aqui, depois a gente direciona para o Gustavo, se você tem alguma dúvida mais pontual, que às vezes vem umas coisas muito interessantes, né? Que a gente não pensou, ou dá um insight diferente, então deixa lá nos comentários, tanto no Instagram, nos Reels, né? Que a gente vai depois fazer esses cortes, quanto no YouTube, que a gente vai ter o prazer aí de responder. Isso aí, gente. Obrigado mais uma vez, Gustavo. Boa. E nos vemos no próximo episódio. Até mais, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.